primeiro eu já vou com a lenda do Corpo Seco. Bom, o Corpo Seco, ele era um homem muito maldoso que vivia fazendo maldades pela terra. Ele nunca fazia o bem e sempre ia pelo caminho do mal. Esse homem faleceu um dia e nem foi enterrado pelos próprios familiares, e sim pelos seus vizinhos mais distantes daquelas terras. Ele fazia tanta maldade na terra que não foi aceito nem nos céus nem no inferno. Então, a natureza regenerou o corpo dele e o expulsou da terra. E ele vive em uma forma totalmente diferente do que o normal e vive assombrando as florestas hoje em dia. Porcentagem de pessoas que praticam esportes físicos, e essa porcentagem tem uma clara forma de entendimento. No básico, é que algumas pessoas elas praticam e a maioria não praticam, são sedentárias. De acordo com o gráfico da internet que eu peguei, 28,5% da população mundial praticam atividades físicas, enquanto 25,6% praticam esportes e 45,9% não praticam nada, ou seja, são sedentários. Meu nome é Mariane e esse é o letivo de esportes do nono B. E o nosso tema é sobre a importância do esporte na adolescência. A prática de atividade física ela é fundamental em qualquer idade, tanto criança quanto adulto e idoso. E na adolescência, ela é importante e necessária porque quando ocorrem diversas mudanças hormonais e emocionais que influenciam o nosso comportamento. A atividade física na adolescência, ela proporciona inúmeros benefícios, como aumento de força, de resistência e de autoestima. Ela ajuda na constituição dos nossos ossos e dos nossos músculos, para que eles se tornem mais saudáveis, né? E ela controla os índices do colesterol, do peso corporal, e ela reduz ansiedades, diminui o estresse. Pitágoras de Samos foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Um dos mais importantes teoremas da geometria é o Teorema de Pitágoras. Esta fórmula vale para calcular o tamanho dos triângulos e retângulos e tem um sem número de aplicações especiais nas construções em geral. Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia de Pitágoras. Pitágoras nasceu na ilha de Samos, na Grécia, por volta de 582 a.C. Filho de um rico comerciante, sua vida e suas ideias é uma mistura de lenda e história real. A lenda começa antes mesmo de Pitágoras nascer. Por volta de 580 a.C., a sacerdotisa do deus Apolo disse à sua mãe: "Tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos." Lendo ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Samos, que não conseguiam responder às perguntas do jovem. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo, Tales reconheceu que nada mais tinha que ensinar ao jovem e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Já adulto, em busca de novos conhecimentos, Pitágoras começou a somar, além dos números, ideias sobre ciência e religião de outros povos. Foi para a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e Egito, onde se fixou e passou mais de 20 anos. Para conhecer melhor os mistérios da religião egípcia, se fez sacerdote. Quando Cambises conquistou o Egito, Pitágoras foi obrigado a seguir para a Babilônia, onde passou a estudar e descobrir como se desenvolviam as ciências naquela região. Agora irei falar um pouco sobre a música para Pitágoras. Para Pitágoras, a música era o melhor meio de purificar a alma. Os termos criados por ele são usados até hoje, como média harmônica e progressão harmônica. Como astrônomo, seu principal mérito foi conceber o universo em movimento. Aos estudos sobre a rotação da Terra, misturava-se noções acerca da melodiosa música das esferas produzida pelos astros em movimento. Como teórico de medicina, achava que o corpo humano era construído basicamente por uma harmonia. O homem doente era sinal de harmonia rompida.
Pitágoras faleceu em Lucânia, na Itália, provavelmente em 497 a.C. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Ele nasceu na vila Woolsthorpe, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642 e faleceu em 31 de março de 1727. Isaac cresceu longe da mãe, na fazenda de seus avós. Aos 12 anos, Newton foi para Greenton, onde ingressou na King's School. Nesse período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma. Aos 18 anos, Newton foi aceito na Trinity College em Cambridge. Passado alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow. Isaac Newton foi sem dúvida um dos maiores gênios da história. Além de seus estudos sobre a gravitação e o movimento dos corpos, fez descobertas importantes sobre a composição da luz e estudos em química, geometria, teologia, alquimia e filosofia. No campo da matemática, Isaac Newton criou seu famoso binômio de Newton, muito usado na combinação, em análise combinatória, mas sem dúvida, seu maior trabalho foi na criação do cálculo diferencial e integral. Já no campo que conhecemos hoje como física, Isaac Newton ficou conhecido como o pai da mecânica clássica, devido às suas leis de Newton que regem o movimento dos corpos. Newton também foi o responsável pela teoria da gravitação universal, que explica a relação que um corpo influi no outro, através da atração da gravidade, cuja lei também descreve a órbita dos planetas em torno do Sol, ou de um corpo ao redor de outro, como a Terra e a Lua. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para encontrar a raiz de uma equação de segundo grau. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para a equação de segundo grau que permite determinar as soluções desse tipo de equação, a partir de seus coeficientes. Com a fórmula de Bhaskara, uma das mais importantes fórmulas da matemática, basta sabermos os coeficientes da equação para encontrarmos suas raízes. Assim, é necessário substituir os valores de A, B e C da equação acima na seguinte fórmula de Bhaskara. As etapas devem ser realizadas passo a passo, em que a equação do delta deve ser substituída na do x. Assim, você encontrará seu valor de x para substituir na primeira equação, ou seja, a equação de segundo grau. Nessa resolução serão encontrados dois valores para x. Exemplos. Assim, substituindo pelo delta, segundo passo. Você pode notar que há dois sinais para o delta, por isso teremos dois resultados, pois sempre um valor será negativo. Coronavírus, mais conhecido como Covid-19. Então, vamos lá? O que é a Covid-19? Covid-19 é um vírus da família coronavírus. Esse vírus foi quem causou a pandemia no ano de 2020. A pandemia, ela é uma doença que se espalha no mundo todo e acaba contaminando toda a população. Sim, mas como ela é transmitida? Sabemos que esse vírus é transmitido através do contato, como cuspe, espirros e toque nas mãos, ou abraços, ou pegar em objetos que alguém contaminado pegou. Isso faz com que se espalhe mais rápido. Um pega na mão do outro e assim acaba se espalhando para o mundo todo. Através de viagens em aviões
e toque nas pessoas acabam também contaminando muita gente. Mas o importante é que se cuidem, porque isso acaba prejudicando você e sua família. Normas de higiene que podemos fazer é lavando a mão com frequência, passando gel, que assim acaba que protege o vírus se rompe, fazendo com que ele não consiga entrar nas células e ter muito cuidado nos objetos que vocês tocam. E usar sempre máscara. Se tiver muitas pessoas no lugar onde você está, manter no mínimo 2 metros de distância para sua própria segurança e dos seus familiares. Sabemos que a pesquisa ela é muito importante para sabermos mais sobre o que estamos pensando sobre a pandemia e falamos sobre ela. Que é exercício físico e saúde. Quando a atividade física é planejada e reestruturada com o objetivo de melhorar ou manter os componentes físicos, como a estrutura muscular, flexibilidade e o equilíbrio. Estamos falando de exercício físico. Quais são os benefícios da atividade física para a saúde? São melhorar a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz o controle das diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém nossas articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. Qual é a importância do exercício físico para o corpo humano? A atividade física previne o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. As atividades físicas controlam os níveis de colesterol. A atividade física pode ser uma importante aliada no tratamento da depressão e ansiedade. O que é saúde física? A saúde física é a dimensão mais básica do bem-estar humano, representada por um corpo em plano de funcionamento, livre de doenças. As habilidades socioemocionais são um conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida. Essas habilidades ganham a cada dia mais destaque, pois vivemos em um mundo totalmente conectado e globalizado, que coloca grandes desafios a serem conquistados e enfrentados pelo ser humano. E para que o ser humano vença esses desafios, uma das saídas é o desenvolvimento dessas habilidades. O processo de desenvolvimento dessas habilidades tem como objetivo colocar em prática as melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, entre outros. A prática esportiva, além de ser um meio onde a pessoa vai poder cuidar do bem-estar, é também uma ferramenta rica de exemplos práticos, onde a pessoa poderá aprender e desenvolver as suas habilidades socioemocionais. Comprometimento, cooperação, criatividade, determinação, alegria, perseverança são apenas alguns traços, dentre muitos outros que podemos ver quando acompanhamos um jogo pela televisão ou praticamos a modalidade que amamos.